Conexão Unimed Erechim. Olá a todos, está começando mais uma edição do Conexão Unimed Erechim. Meu nome é Ana Maria Copersini Bortolans, eu sou enfermeira do Serviço de Medicina Preventiva da Unimed Erechim. Sejam todos muito bem-vindos e fiquem conosco. O câncer de pele afeta milhares de brasileiros. O tema é tão preocupante que a Sociedade Brasileira de Dermatologia instituiu o mês de dezembro como o Dezembro Laranja. Há 17 anos, a Unimed Erechim, em parceria com os dermatologistas, realiza consultas gratuitas a pessoas expostas a fatores de risco para auxiliar na prevenção e diagnóstico precoce da doença. Neste ano, a ação voluntária terá um novo formato, um bate-papo, para estimular o cuidado com a pele. Para fortalecer a educação em saúde, esclarecer algumas dúvidas e passar informações seguras, convidamos as dermatologistas Jaqueline Boas Graf, Edneia Kleber e Flávia Boff. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de pele é o tipo de maior incidência no Brasil, com cerca de 180 mil novos casos ao ano. Porém, quando descoberto no início, as chances de cura são de mais de 90%. Doutora Jaque, bem-vinda! Qual a importância de informar a população sobre esta doença? A grande importância da informação é porque a partir dela, a população, tendo o conhecimento, vai ter mais acesso aos cuidados, vai entender que o câncer de pele, apesar de ser bastante incidente, bastante frequente, pode ser prevenido, pode ser evitado e se diagnosticado precocemente, como você mesmo disse, ele tem um índice de cura bastante alto, né? Então, para que a gente se previna, a gente precisa conhecer. E no momento que a gente conhece e tem as informações de como fazer a prevenção, com certeza a gente vai seguir melhor as normas orientadas. Doutora Flávia, e qual é o principal grupo de risco? Então, qualquer pessoa pode desenvolver o câncer de pele, mas existem algumas pessoas que são mais propensas. Pessoas com fototipos mais baixos, ou seja, que têm pele, cor de olhos e cor de cabelo mais claro. Pessoas com história familiar ou pessoal de câncer de pele. Pessoas com múltiplos nevos, pintas, sinais no corpo. Transplantados, pacientes com uso de imunossupressores. E o principal fator de risco, né, que seria aqueles pacientes que têm aquela exposição solar intensa, né, e descontrolada. Então existe a exposição solar, que a gente diz que é a exposição intermitente, que seria as das queimaduras, que ela aumenta o risco para o carcinoma, principalmente o melanoma e o carcinoma base celular, e a exposição solar, que é acumulativa, que é muito vista na nossa realidade devido aos agricultores, que essa aumenta o risco daí do carcinoma epidermoide. Doutora Edneia, bem-vinda ao nosso encontro. Obrigada. E as pessoas de pele negra, quais são os principais cuidados? Então, pessoas de pele negra, por ter mais melanina, elas têm uma chance menor de ter câncer de pele. Mas elas também podem desenvolver, por isso elas devem tomar todos os cuidados de proteção. Usar protetor, usar camiseta de manga longa, óculos escuro e evitar o sol nos horários mais críticos. Doutora Jaque, você pode explicar para quem está nos ouvindo sobre quais são os tipos de câncer de pele que existem? Então, nós temos basicamente dois tipos de câncer de pele, que a gente chama de cânceres de pele não melanoma e câncer de pele melanoma. Então, entre os cânceres de pele não melanoma, nós temos o carcinoma basocelular, que é o mais frequente, é o que a gente mais vê, especialmente na nossa região, onde a gente tem muitos agricultores, muitas pessoas que trabalham expostas, né, ao sol, e que ainda, apesar de toda a disseminação de informação, das campanhas que se faz, ainda não tem o hábito do uso regular do protetor solar. O agravante, inclusive, que os agricultores têm é também por eles estarem expostos, além da radiação, né, ultravioleta, a inúmeros tipos de produtos químicos, agrotóxicos, que podem se somar junto ao fator de risco. O carcinoma basocelular, falando de uma forma bem simples, para que os ouvintes consigam entender, ele geralmente se manifesta como uma mancha, né, rosa clara, podendo ter tom acastanhado, às vezes um pouco marrom, que geralmente no início passa desapercebida, porque ela não dá sintoma nenhum.
Com o passar do tempo, ela pode começar às vezes a coçar, a ficar um pouquinho áspera, mais escamosa. Em alguns casos um pouquinho mais avançados pode sangrar, pode também às vezes ter uma ulceração, ela fica com o centro mais fundo e os bordos mais elevados, que a gente coloca como ter um bordo perolizado, que ele tem um brilho ao redor. É um carcinoma que, quando diagnosticado, na grande maioria dos casos, a gente consegue um resultado excelente com o tratamento. As áreas mais comprometidas são as áreas expostas, né? Principalmente a face, o tronco. E no agricultor, hoje, se eles andam, por exemplo, sem camisa, a gente também vê casos em membros superiores, né? No dorso também é frequente, inclusive couro cabeludo. Tá? Acho que é importante a gente realçar que quando for usar o protetor solar é importante lembrar, né, da orelha e do couro cabeludo, né, principalmente as pessoas que são calvas ou têm pouca quantidade de cabelo. O carcinoma espinocelular ou carcinoma epidermoide também é um carcinoma não melanoma. Ele pode ser mais grave que o carcinoma basocelular, ele também é bastante frequente, tá? Ele se manifesta de uma forma bastante parecida, porém ele pode ser mais agressivo, ter uma evolução diferente e algumas vezes comprometer outras estruturas próximas, né? A cartilagem, a parte óssea, eventualmente, se ele evoluir. E pode se manifestar também o epidermoide como se fosse uma verruga, uma lesão verrucosa, tá? Da mesma forma, pode sangrar e sangra com bastante facilidade. Compromete também as áreas mais expostas ao sol, né, como a face e o tronco. E o tratamento também, com o diagnóstico precoce, o tratamento pode ter bastante sucesso. Então, acho que é importante ressaltar a importância, né, do diagnóstico precoce para que a gente possa ter um resultado positivo, né, de cura. E aí o carcinoma melanoma, chamado melanoma maligno, né, que é o famoso das pintinhas escuras, que as pessoas, né, se preocupam muito, às vezes até achando que os cânceres de pele são sempre escuros, e a gente, como eu falei antes, né, a maioria deles até não é dessa forma. Então, o melanoma, como o nome diz, melanoma maligno, é um carcinoma, é um câncer de pele bem mais grave, tá? Ele se manifesta por manchas escuras, marrons escuras, pretas, às vezes bicolores, né? Que tem, assim, os bordos irregulares, pode ser elevado. A gente até fala muito de uma regra que a gente chama de ABCD, em função disso. Isso envolve o tamanho, envolve o formato, envolve os bordos, o tipo de crescimento. E é uma pinta, como as pessoas falam, que vai ser diferente da outra. E nós, os dermatologistas, a gente fala muitas vezes que tem um sinal, que é o sinal do patinho feio, que, como na história infantil, né, do patinho feio, essa pinta, ela fica diferente das outras. Porque a maioria dos nervos, né, das pintas, ou das belezas, como as pessoas falam, elas têm características muito parecidas. E tem, às vezes, aquela que destoa das demais. Então, essa que a gente deve prestar atenção, né, e procurar sempre avaliar para ver se tem alguma alteração. Então, todas as lesões que são escuras e que mudem de cor e que cresçam rapidamente ou que comecem a sangrar, merecem uma atenção muito grande, porque o melanoma, sim, causa metástases, pode comprometer todas as estruturas e nem sempre o melanoma da pele, ele é a primeira manifestação. Algumas vezes, ele pode ser uma manifestação de um outro melanoma em outro órgão do corpo. Por isso é tão importante que as pessoas prestem bastante atenção nos seus sinais, nas suas pintas. Certo, e doutora, olha só que interessante. Então é importante que a gente se olhe, não é mesmo? É importante que a gente faça o nosso autoexame da pele. Nesses casos, como a gente deve fazer esse autoexame? O autoexame da pele é tão importante quanto a gente fala em autoexame de mama, por exemplo, né? Que é tão abordado no Outubro Rosa. Então a gente sempre orienta as pacientes assim, para que as pessoas vão para frente do espelho, tirem a roupa, né? E realmente se olhem, né? Examinem, olhem as suas pintas, observem se vem alguma diferença de tamanho, de cor, né? Se tem alguma que às vezes está coçando, ou que às vezes parece machucada. Esse é um exame que tem que ser feito várias vezes ao ano, especialmente nas pessoas, como a doutora Flávia falou antes, que são do grupo de risco, né, mais frequente e que também trabalham expostas ao sol. É extremamente importante. O autoexame não elimina o exame pelo especialista, então é muito importante isso, né? O autoexame regularmente, e as pessoas que têm inúmeros sinais, elas devem fazer o seu exame periódico anual como dermatologista, da mesma forma que a gente faz exames de prevenção, né? De colo de útero, de mama, de próstata, enfim. E doutora Flávia,
Quando a gente fala das faixas etárias, assim, existe alguma faixa etária que é mais atingida? Sim, hoje em dia a gente nota que o maior acometimento acontece acima dos 40 anos de idade, sendo raro em pessoas mais negras e crianças, mas com a exposição solar cada vez mais intensa e desregrada da população, a gente nota que a média da idade de diagnóstico ela tem sido cada vez mais precoce, né? E outra coisa que é importante salientar que em pacientes com melanoma hereditário, né, que são 10% dos casos de melanoma, a média de idade também é mais precoce. Então, pacientes com história familiar, né, positiva, é importante que comecem essa avaliação com o dermatologista o quanto antes. Doutora Edneia, que tipo de manchas ou pintas de pele merecem a nossa atenção e podem ser sinais de câncer de pele? Então, eu vou falar um pouquinho em relação ao melanoma, né, que são mais relacionados às pintas. A gente tem uma regrinha do ABCDE, que o A é a simetria, quando a gente olha a lesão ela é assimétrica, o B é as bordas da lesão é irregular, o C é a cor, lesão com diferentes cores, né? O D é o diâmetro, então uma lesão maior de 6 milímetros, e o E é a evolução, por exemplo, uma mancha que cresceu abruptamente, e essas manchinhas a gente merece atenção. Uma coisa muito importante que a gente precisa salientar é porque as manchas pré-existentes no nosso organismo, elas podem sofrer alguma transformação. Com isso, a gente pode ser que sempre teve a mancha cresceu ou mudou de cor, e assim a gente tem que avaliar para ver se não houve uma transformação. Como tu falaste, né, Edneia, eu acho que é super importante esse alerta para as pessoas e que as manchas pré-existentes também podem evoluir, né? A gente vê muito entre a população que tem esse mito de que se a gente já tem uma mancha escura, eu nasci com essa mancha, que não pode ser mexida, porque isso pode acabar fazendo com que ela malignize ou evolua, né? Então acho que é importante a gente desmistificar isso, que as pessoas precisam sim prestar atenção mesmo naquelas manchas que elas já têm. Exatamente. E doutora, também as pessoas têm muitas dúvidas sobre os protetores solares, né? Então, doutora Flávia, você gostaria de nos explicar qual é o melhor fator de proteção solar que a gente deve utilizar? Sim, então o fator de proteção solar que a gente indica, geralmente os dermatologistas indicam, é um fator de 30 ou mais, né? A gente sabe que o fator 30 ele bloqueia em torno de 97% dos raios ultravioletas. Enquanto um 50 vai bloquear 98%, um 60 vai bloquear 99%. Então, essa diferença é pequena, né, se a gente for parar para olhar. Num paciente que não é de grupo de risco, então o fator 30 estaria ok. Agora, aqueles pacientes que eu já citei anteriormente, que são fatores de risco, essa diferença pequena agrega para esses pacientes. Então, para esses sim, a gente sugere que se use um filtro maior, né? O fator 30... quando aplicado, ele tem que ser aplicado de forma correta, então na quantidade correta, né? Muitas vezes os pacientes aplicam uma quantidade menor que é indicada. Então existe a chamada regra da colher de chá, que é o uso de 1 colher de chá para o rosto e para o pescoço, 2 colheres de chá para todo o tronco, 1 colher de chá para cada membro superior e 2 colheres de chá para cada membro inferior. Se a gente for parar para olhar, é uma quantidade grande, né? E muitas vezes os pacientes acabam aplicando uma quantidade inferior a isso. Então, como forma de compensar essa diminuição, os dermatologistas acabam sugerindo o uso de um fotoprotetor mais alto, né? Para que justamente isso compense, né? Mas na verdade a diferença realmente de bloqueio de radiação, ela é pequena. E doutora, após o contato com a água ou após quanto tempo a gente precisa reaplicar o protetor? Sim, então a reaplicação ela deve acontecer a cada 2 a 3 horas, né? Ou sempre que o paciente está em contato com a água, isso é bem importante, né? Doutora Edneia, e qual é a diferença dos protetores solares que têm pigmentos coloridos? A diferença então dos fatores de proteção com pigmento é que eles protegem da luz visível também. Então, computador, celular, o protetor com pigmento vai estar protegendo também dessas luzes. Por isso que é importante quem fica muito tempo na frente da tela, né, das telas, que use um fator com cor. Que interessante. E doutora, esse também precisa ser reaplicado? Sim, ele também precisa ser reaplicado.
A gente orienta também reaplicar 2 vezes ao dia, né, se não ficar exposto. E se ficar exposto, a gente orienta aplicar de 2 em 2 horas ou 3 em 3 horas. Nesse período agora, né, que começou a pandemia, a gente foi muito questionado, assim, mas precisa usar protetor solar porque eu não saio, eu só tô em casa, né? Então, assim, sim, é importante quando o protetor solar, o uso é diário, né, como a gente já falou algumas vezes, todos os dias. Até porque o protetor ele já vai estar hidratando a pele, além de protegê-la, né? Uma outra coisa que a gente é muito questionado, assim, os pacientes dizem, mas minha pele é oleosa, ou eu tenho sensibilidade de pele, eu não consigo usar. Eu já usei todos os protetores, né? Então eu não consigo usar. Então sim, hoje a gente tem protetor para todo tipo de pele, para toda a faixa etária, para quem gosta com cheiro, sem cheiro, com perfume ou não. Então assim, precisa criar o hábito de usar, né? E lógico, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à consulta com um especialista para saber qual o melhor protetor, que seria o ideal, né? Mas eu acho que com as coisas que a gente falou, essas dicas que a gente está dando, né? Que nem a doutora Flávia falou, dos tipos de protetores, eu acho que facilita bastante, né? Mas assim, tem que usar todos os dias, né? Independente de ter sol ou não. Eu às vezes... neblina, né? Isso é bem importante porque a gente sabe que o UVA, né, ele é constante o ano inteiro, né, tanto nos dias chuvosos quanto nos dias com neblina, né. Enquanto o UVB, a gente sabe que tem o pico, né, tem o pico ali do sol entre as 10 e 15 horas, né. Então o UVB, ele é o responsável principalmente pelo câncer de pele e pelas queimaduras solares. Mas o UVA, que é constante o ano inteiro, ele também causa câncer de pele, numa percentagem menor, e também causa muito o fotoenvelhecimento, né? Então é bem importante que os pacientes percebam criem esse hábito, né? Outra coisa que é importante lembrar que o UVA, ele passa o vidro, né? Enquanto o UVB ele é bloqueado pelo vidro, o UVA passa. Então, às vezes, dentro de casa, se tu não tem um vidro, né, que tenha alguma proteção, vai estar sendo exposto à radiação UVA. Então, às vezes as pessoas acham que usando uma base, né, com cor, vai estar protegendo. Não, é muito importante que a gente use o protetor solar com cor, que foi dermatologicamente testado, que a gente sabe que está funcionando. Então, existe uma diferença sim disso e é o que a gente orienta usar um protetor. A base não está protegendo. Então se o paciente prefere usar a base que ele gosta, então que ele use antes da base um protetor solar, tipo, né, sem cor, e acrescente a base em cima. Doutora Edneia, você pode nos explicar de que forma é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico é feito através de um exame clínico do dermatologista, ele vai avaliar toda a pele do paciente, né? A gente usa também um aparelhinho chamado dermatoscópio, que é um aparelho que vai ampliar a lesão, e a gente vai observar se tem alguns sinais que falam a favor de lesão benigna ou de lesão maligna. Se mesmo com a dermatoscopia a gente ficou em dúvida, a gente pode estar realizando uma biópsia, que é uma cirurgia, né? Pra gente ver se é lesão benigna ou maligna. E existe também um mapeamento corporal, pessoas que têm múltiplos nervos, é bem interessante que faça, que daí acompanha toda a evolução das lesões. E também a gente tem um mapeamento corporal, que é importante fazer para as pessoas que têm múltiplos nervos, né, que são as pintinhas, para ficar acompanhando isso. Se alguma pinta mudou de tamanho ou mudou algum aspecto, que aí vai ser indicado uma biópsia para fazer a retirada e ver se a lesão é benigna ou não. Doutora Flávia, e em relação ao tratamento? Quais os tipos de tratamento indicados? Então, o tratamento ele é basicamente o cirúrgico, que é realizado, né? Em geral se faz a biópsia e depois é feito a cirurgia, mas em casos específicos pode-se lançar mão de outros artifícios, né? Então existe a crioterapia e a criocirurgia, que é a aplicação do nitrogênio líquido, que pode ser usado em alguns casos. Existe o uso de pomadas com medicamentos, né, que são imunomoduladores, que eles atuam ali ao nível da célula tumoral, né, tentando regredir essa neoplasia. Claro que são casos que são mais superficiais, que não são muito avançados. E também pode-se, às vezes, fazer a radioterapia em casos mais avançados, para controle de tumor, ou quando é uma lesão muito extensa num local que é difícil a realização cirúrgica, né? Então pode ser feito isso. É importante lembrar que o carcinoma epidermoide, né, que é um dos
dos mais comuns, né, o segundo mais comum, só perdendo para o vaso celular, ele pode surgir de forma aleatória, né, inclusive sobre úlcera, sobre queimadura, sobre lesões de HPV, mas eles também podem surgir sobre lesões de ceratose actínica, que é uma lesão pré-neoplásica, né? Então a gente vê muito aqui nos nossos consultórios, é a rotina do dia a dia, agricultores ou pessoas que se expõem muito ao sol, cheio de manchinhas avermelhadas, escamosas, né? Às vezes sangrantes, ásperas, né? E que tem uma evolução, que a gente diz que é uma evolução lenta, né? Eles falam que gira em torno de 10%, em 10 anos, o risco de uma lesão de ceratose actínica virar um carcinoma epidermoide, né? Mas como existe esse risco, a gente pode agir ainda nessa fase inicial, sem precisar de cirurgia. Então a gente pode fazer a aplicação de nitrogênio líquido ou dessas pomadas e reverter ainda nessa fase. Por isso a importância daquele segmento anual com o dermatologista, né? Acho que essa fala que ela colocou das ceratoses actínicas, né? É muito importante. Porque nós é o que a gente mais pega, né? É o que a gente mais vê hoje nos consultórios, porque as pessoas estão vindo mais, né? As pessoas falam muito, me apareceu essa manchinha aqui, tá descascando. E daí eu fiquei preocupado que pudesse. Então, assim, esse momento é um momento muito importante, porque tu consegue, como a Flávia disse, tratar de uma forma menos invasiva, principalmente porque muitos são pacientes idosos com numerosas ceratoses, né? Que às vezes até a gente tem que lançar mão de alguma outra coisa antes da crio, que é um procedimento, assim, um pouco doloroso, enfim, mas assim, é excelente, principalmente no idoso, porque não envolve anestesia, é feito em consultório, dificilmente vai dar complicações, né? E o resultado é excelente, então ele vai ser um tratamento ao mesmo tempo curativo da ceratose e preventivo, né, do câncer de pele. Então isso é bem importante. E também a Sociedade Brasileira de Dermatologia enfatiza que câncer da pele é coisa séria e que a conscientização deve começar na infância. Este ano, crianças e adolescentes são porta-vozes para abordar o tema de forma didática e descomplicada, mostrando a importância de não subestimar a doença e de levar em consideração medidas de fotoproteção desde a infância. Doutoras, qual a importância do cuidado com a exposição solar desde a infância? Então, como a gente sabe, o sol ele tem efeito cumulativo. Então, ele vai se acumulando na pele ao longo dos anos. Então, pessoas que são expostas desde cedo ao sol, elas têm uma chance muito grande de, aos 40 anos, aos 30 anos, desenvolver o câncer de pele. Já as pessoas que começam a se cuidar desde cedo, a chance diminui. Por isso que a gente orienta crianças, a partir de bebês, a partir de 6 meses, usar protetor solar, né? E ir usando para que não tenha esse efeito cumulativo e não vá desenvolver um câncer de pele futuramente. Tem um dado que eles colocam que se a pessoa sofreu 5 queimaduras solares numa década de vida, né, ela vai aumentar em 3 vezes a chance dela desenvolver câncer de pele. Então é um dado que mostra, né, que evitando essas queimaduras solares realmente na infância, a gente vai estar nos prevenindo no futuro, né? Eu acho que por isso que é tão importante. E na verdade a Sociedade Brasileira de Dermatologia esse ano, vamos dizer, escolheu as crianças justamente porque é um ano de pandemia, não se pôde ter, né, a campanha como habitualmente, e acho que é toda uma questão que envolve a questão educativa, né? Porque é de pequeno que tu educa, é de pequeno que tu ensina, e a criança, ela tem aquele poder de influenciar a família, de cobrar o pai, a mãe, né, de usar o protetor. E assim, a gente orienta inclusive que na escola, né, as mães dizem, mas precisa passar na escola. A gente vê hoje, felizmente, que muitas escolas, até na lista de material, eles pedem para que se mande o protetor solar, né, para que ele possa ser reaplicado durante o dia nas crianças. E complementando essa questão do cuidado na infância, como a Flávia falou, também, além do protetor, né, o uso do chapéu. E hoje a gente tem roupas, tanto para adultos quanto para crianças, né, que já são específicas com proteção UVA, UVB, então, que a criança pode usar, né, é de fácil acesso, se compra pela internet, inclusive. Então, tu pode proteger a criança pequena, vai brincar com mais tranquilidade, né, vai passar o protetor nas partes expostas, e tem essa questão da roupa também. Então, acho que isso é extremamente importante. E a criança, ela tem esse poder de influenciar muitas vezes a família. Em outras situações a gente vê isso, né?
Eu tenho observado nessa questão agora da pandemia que as crianças que vêm ao consultório, eles têm uma conscientização do uso da máscara facial muito grande, muito maior do que muitos adultos até, né? Então a Sociedade de Dermatologia fez essa escolha e não é a primeira vez, né, meninas? Teve até outras campanhas com gibis da Turma da Mônica, estão contando a historinha e aquilo a criança ela se identifica, né? Porque é uma linguagem que ela entende. Então eu acho que eles foram muito felizes nessa escolha, especialmente nesse ano, né? Que a gente está tentando educar em tantas mudanças de hábitos, né? E do filtro solar e da proteção, eu acho que é a mesma coisa, é extremamente importante, a educação. Exatamente, nós nunca falamos tanto de prevenção, não é mesmo? Estamos chegando ao fim do nosso programa e hoje conversamos sobre o Dezembro Laranja, com as dermatologistas Jaqueline Boes-Greff, Edneia Kleber e Flávia Boff. Doutoras, quais mensagens vocês deixam para os nossos ouvintes? Então, a gente gostaria de falar para as pessoas, né, para se cuidarem em relação às manchas, qualquer lesão que aparece na pele diferente das habituais que já tem, e que uma pessoa cuide da outra, né, da família, que observe as lesões, que fique atento a pequenas mudanças que as lesões podem ter, e que consulte o dermatologista pelo menos uma vez ao ano, para a gente também, né, mesmo esse autoexame, ele não substitui a avaliação do dermatologista, então que consulte o dermatologista pelo menos uma vez ao ano, para a gente estar avaliando, né, essas lesões, e quando a gente faz, como a Flávia e a Jaqueline falaram, quando a gente faz o diagnóstico precoce das lesões, o tratamento é muito mais fácil, né, e a chance de cura é muito maior. Então é esse meu recado. Então, eu também gostaria de deixar um recado, na verdade, como é um ano que o tema escolhido foi a conscientização das crianças, eu acho que a gente poderia deixar um recado agora para os pais, né, pedindo que incentivem o hábito a aplicação do filtro solar desde a infância, né, a Jaque comentou como os pequenos já captam rápido, né, essas mensagens. Então, eu acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar é que os pais realmente incentivem desde cedo a aplicação correta do filtro, para que no futuro, né, essas crianças criem já isso como um hábito, né, faça parte da rotina. E a gente sabe que mesmo agora, na pandemia, as crianças estão ficando mais em casa, estão vendo aula de maneira online, né, então que estão na frente das telas, né, então a importância de já estar usando realmente dentro de casa o filtro solar. E outra coisa que não foi comentado, que eu acho que é bem importante, sobre o bronzeamento artificial, né? Que o bronzeamento artificial é uma técnica que está proibida no Brasil há anos, né? Mas que tem sido feita de maneira irregular, né? E o risco que se aumenta de desenvolver câncer de pele, ele é muito grande, principalmente quando feito antes dos 35 anos, né? Então, eu acho que é bem importante que as mães também sirvam de exemplo para suas filhas, né, e evitem essa prática, né? Então, eu complementando essa fala, né, até as pessoas que às vezes não querem ou não têm o tempo e não podem se expor ao sol, elas podem ter outras opções que não vão lesar a pele, como autobronzeadores, né, Flávia? Então, é uma coisa que pode ser lançada em mão. Então, assim, para a gente finalizar, assim, como mensagem, eu quero usar a frase que a Sociedade Brasileira está usando de dermato esse ano, que é: o câncer de pele é coisa séria. Apesar deles usarem as crianças como, né, os protagonistas disso tudo, a gente quer deixar esse recado, sabe? Que o câncer de pele é coisa séria, porque às vezes a gente percebe que as pessoas acham, é uma manchinha, é uma feridinha, né? Então a pele é o maior órgão do corpo humano, né? E a pele é a porta de entrada de todos os micro-organismos. Então a gente ter a pele saudável, né, sem lesões, pode evitar um monte de outras coisas, né? E o câncer de pele, ele, como a gente falou em toda essa conversa, esse bate-papo, ele é um câncer que tem bom resultado em tratamento se ele for diagnosticado. E a gente ainda vê com toda a facilidade hoje de acesso a tratamentos, pessoas que vêm aos nossos consultórios com lesões absurdamente evoluídas, muito grandes, dificultando muitas vezes os tratamentos, né? E às vezes já com idade, grupo de risco, essas coisas todas. Então, realmente, assim, a palavra sempre é a prevenção, né? Acho que tudo que a gente consegue prevenir vai ser bem mais fácil de
evitar doenças e complicações maiores, né? Acho que isso é o mais importante, né, Ana? Sim, certamente. Eu gostaria de agradecer a vocês por terem aceito o convite da Unimed, dizer que foi muito bacana o nosso bate-papo sobre prevenção, né? Estimulando os cuidados com a pele. E obrigada a todos vocês pela companhia. Desejamos a todos um excelente dia. Conexão Unimed Erechim.